Olá, viajante! Eu sou Leonard MacLeod, do clã dos MacLeod. Mas, há muito tempo atrás, eu era conhecido como Ask, o primeiro homem criado pelos próprios deuses. E eu estou aqui para contar a vocês sobre o incrível folclore brasileiro e seus diversos personagens, vivos e não vivos. Por isso, Fique um pouco e escute. o folclorista Luiz da Câmara Cascudo relata em Dicionário do Folclore Brasileiro de 2000 que, após a convergência cultural entre muitas tribos indígenas da região do Monte Roraima e do Alto do Rio Branco, Macunaíma foi considerada um herói de muitas histórias e em todas sempre aparece como alguém criativo, possuidor de recursos da magia, criando homens de cera e depois barro, esculpindo animais, transformando inimigos em pedras que ainda guardam sua forma primitiva, misturando maldade e astúcia a bom humor e alegria. Porém, a origem de Macunaíma é ter sido uma entidade divina, irmão gêmeo de pai e filho de Conaboaro, a rã da chuva, morado das Pleiades ou sete estrelas. Macunaíma e sua irmã foram vingadores da morte de sua mãe, assassinada pelos tigres. A história do lado divino de Macunaíma ainda fazem parte do imaginário popular do Monte Roraima. Uma das mais conhecidas é que se diz respeito ao próprio monte. Para os povos indígenas da língua caribe, Macunaíma, com K, quer dizer grande mal, Macu, mal e Ima, grande. E quando ele ficava bravo ou era contrariado, enviava lá do alto do monte raios e trovões para acabar com as colheitas do povo lá de baixo. Dizem que quando ele quer saber o que está acontecendo aqui embaixo, se transforma em onça e desce o monte. Numa dessas vezes, percebeu que as terras estavam sendo invadidas e logo convocou um exército para acabar com os inimigos. Lutaram muito e finalmente expulsaram os invasores, mas Macunaíma ficou exausto. E de tão cansado, resolveu subir o monte para descansar. E assim, permaneceu lá até hoje, até que resolva despertar e vir checar o que os homens estão fazendo por aqui. Se não gostar do que vir, os humanos sentirão toda a força do mal que ele simboliza. Muita gente quer saber se Macunaíma dos índios tem a ver com o famoso Macunaíma, o herói sem caráter. Personagem da obra de mesmo nome de um dos mais famosos escritores brasileiros, Mário de Andrade, ícone dos modernistas. No romance Macunaíma de 1928, Mário de Andrade associa esse deus da cultura indígena às mazelas da sociedade contemporânea. Um grande exemplo de como aproximar as narrativas orais da cultura brasileira dos tempos modernos. Todos os seres da fauna e da flora são regidos por esse duende chamado pelos índios brasileiros de Mãe da Mata. Mas quem tem medo dela são os mestiços e brancos. Disse que os trabalhadores, ao saírem de seus acampamentos na mata, desatam as redes ou desarmam as camas, com medo de a Mãe da Mata ali colocar gravetos envenenados que fazem dormir profundamente, ficando sujeitos aos perigos da floresta. Os povos mestiços e brancos chamam essa entidade de Caamanha, que para eles é o próprio Curupira. A Mãe do Ouro, como diz o nome, é a entidade que protege o ouro e ajuda os homens a encontrá-lo. Acredita-se que essa figura tenha se popularizado no Brasil no ciclo do ouro, século XVIII, especialmente nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Porém, há registros dela pelos padres das missões jesuítas do Rio Grande do Sul, o que aponta a sua possível origem entre os povos indígenas Guarani dessa região. Fato é que, como mito, a Mãe de Ouro está ligada àqueles que falam do fogo e de seu poder transformador. Em latim, ubi est ignis est aurum, ou seja, onde há fogo, há ouro. Daí ser confundida nas regiões de garimpo,
com uma estrela cadente, e onde cai com certeza o ouro será encontrado. Já no Rio Grande do Sul, onde também se tornou popular, a mãe do ouro manifesta-se sobre a forma de fogo, raios e trovões, voa pelo ar em volta de luzes e mora num palácio no fundo do mar. Dizem que hoje ela é uma serra de pedra transformada, assim por causa de um castigo do céu. No Paraná, a mãe do ouro é uma mulher sem cabeça que guarda as minas de ouro. Em São Paulo, ela aparece com uma bola de ouro flamejante que atrai os homens, fazendo com que eles abandonem a família. Isso porque ela é uma figura sedutora, uma mulher loira, com cabelos brilhantes como a luz do sol e usa um vestido branco. Dizem que ela só seduz os homens que maltratam suas mulheres e os leva para seu palácio. Assim, a mãe do ouro livra as mulheres de seus maridos indesejados, atraindo-lhes homens bons. Por isso também ficou conhecida como protetora das mulheres maltratadas. Em Minas Gerais, a mãe do ouro aproxima-se do mito da boitatá, a cobra de fogo que castiga aqueles que destroem as pastagens. Também, em Minas Gerais, conta-se que esta serpente encantada em forma de estrela corre e desaparece num fenômeno chamado zelação, que é estrela cadente. Para quebrar essa magia, a pessoa que a encontrar deve cortar seu dedo e deixar cair o sangue sobre a cobra, ou então levar até ela seu filho de 7 anos, se ele não tiver sido batizado. Alguns folcloristas atribuem a origem do mito da mãe do ouro aos africanos, uma vez que a lenda conhecida naquele continente fala de uma velha que se transforma numa linda moça com corpo e cabelos de ouro, e que por sua vez se transforma numa serpente com poder de morar até nas nuvens. Depois que ela se transformou numa cobra, começam a cair chuvas de ouro em toda a África, que os mouros mataram o bicho e o continente começou a sofrer as consequências desse ato. A seca veio e com ela a fome. Multiplicaram-se as plantas daninhas e as feras. Surgiram os desertos, as pestes, as guerras e os reinos se dividiram. O ouro que caía do céu naquela ocasião transformou-se em filhões que o homem encontra no solo até hoje. Para falar de Pedro Malassartes, melhor começar por uma de suas inúmeras histórias. Elas são os melhores exemplos de quem ele é e de por que se tornou um dos personagens mais famosos e queridos do folclore nacional. Inquieto que era, Malassartes saiu de casa para correr o mundo. Logo no primeiro dia, encontrou um urubu com uma perna e uma asa quebrada, se debatendo no meio da estrada. Agarrou o urubu e meteu-o dentro de um saco, seguindo o caminho. Ao anoitecer, estava diante de uma casa grande e bonita, alpendrada. Pela janela viu uma mulher guardando vários pratos de comidas saborosas e garrafas de vinho. Bateu e pediu abrigo, mas a mulher recusou, dizendo que o marido não estava em casa e ficava feio ter um homem de portas adentro. Malassartes foi para debaixo de uma árvore e reparou na chegada de um rapaz ainda moço, recebido com agrados pela dona da casa, que o levou imediatamente para jantar. Os dois começaram a refeição quando o dono da casa apareceu montado num cavalo alazão. O rapaz pulou uma janela e fugiu. Malassartes esperou o dono da casa entrar e mudar o traje e tornou a bater a pedir a comida. O dono apareceu e mandou entrar, lavar as mãos e ir jantar com ele. A comida que apareceu era outra, bem pobre e mal feita. Malassartes, sempre com o urubu dentro do saco, deu com o pé, fazendo-o roncar. Começou a falar baixinho, como se estivesse discutindo. "Com quem está falando?" perguntou o dono da casa. "Com esse urubu." "Urubu falando?" "Sim, senhor, falando e adivinhando." "Esse urubu é ensinado a adivinhar." "E o que ele está adivinhando agora?" "Está me dizendo que naquele armário há um peru assado, arroz de forno, bolo de milho e 3 garrafas de vinho." "Não me diga." "Procura aí, mulher." A mulher procurou,
e fingindo-se assombrada pela surpresa, encontrou tudo quanto anunciara o urubu e trouxe os pratos e o vinho para a mesa. Comeram fartamente e o dono quis comprar o urubu. Pela manhã, Malacertes, muito contrariado, aceitou uma grande soma de dinheiro e foi embora, deixando o urubu, que nunca mais adivinhou coisa alguma. Essa história foi registrada por Luiz da Câmara Cascuda no livro Contos Tradicionais do Brasil, de 1946. Esperto, inteligente, cínico, às vezes inescrupuloso e quase sempre invencível. Em algumas histórias, Malacerte é um herói humilde que faz justiça a quem precisa. Em outras, é aquele que sempre leva o melhor, especialmente entre os ricos e os poderosos. Assim, é o garoto Pedro Malacerte, um personagem que entrou em nosso folclore trazido pelas tradições da Península Ibérica. O significado de seu nome já revela suas origens. Malacertes quer dizer artes más ou malas artes, ou seja, travessuras, artimanhas. Também há registros de que seu nome em espanhol, como Pedro de Urdemalas, Ulimale, entre outros, cujo o significado é o mesmo. Personagens com as características de Pedro Malacerte existem em todas as histórias e culturas. Acredita-se que seu parente mais longínquo seja Nasruddin, famoso nas histórias árabes e também conhecido como Korra, Shurlek, não sei, vou deixar aqui na tela, né? E o de Sherra, vou também deixar aqui aparecer em algum lugar como que se escreve, porque eu não tenho muita certeza de como se pronuncia. Há quem diga que ele realmente existiu e morou na Turquia por volta do século XIII. Teria nascido em 1208, onde é conhecido como Nasreddin Hoca. Em turco, Hova significa mestre, professor, mas Nasruddin pode ter nascido no Irã, no Paquistão, no Egito ou talvez até na Síria. Fato é que a figura desse rapaz engraçado, meio maluco, que tem uma longa barba e um turbante, anda sempre num burrico, encanta as pessoas até hoje. Nasruddin sempre tem uma resposta para tudo e é espirituoso, e suas histórias frequentemente revelam mensagens ocultas, aspectos mais profundos do nosso cotidiano, fazendo as pessoas refletirem, tal como as de Pedro Malacerte. Ainda desse tipo, na Alemanha existe o Til Eulespiegel, na Noruega encontramos também o Peer Gynt, e aqui no Brasil o João Grilo, personagem de O Alto da Compadecida de 1955, obra do escritor paraibano Ariano Suassuna. Voltaram, né? Isso é tudo por hoje, porém existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não esqueça, primeiro, se você não faz parte do clã, clica no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esses contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos 4 cantos do reino. Em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos contos para ouvir. Também me segue nas minhas redes sociais, os links estão aparecendo na tela e na descrição para que vocês possam ficar sabendo sobre os novos contos que eu estou produzindo. E até o próximo conto, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.